Oi, eu me chamo Amanda. Hoje eu vim falar sobre os fatores dos ataques de tubarões a seres humanos. O ataque de tubarão a seres humanos, ele é um acontecimento muito raro e ele é considerado um incidente, sendo um episódio inesperado ou uma situação que altera a ordem normal das coisas. Entretanto, quando a gente entra em contato com a água do mar, a gente está propício ao encontro com esses animais, por ser o ambiente natural deles. Então, a possibilidade não pode ser descartada. Mesmo sendo considerado um incidente, o ataque de tubarões ele é comprovado entre os medos naturais o mais temido pelos seres humanos, sendo maior do que o medo, por exemplo, de terremotos, tsunamis e furacões. Um dos motivos da gente temer tanto essa situação é relacionado aos filmes de tubarões, como, por exemplo, Jaws, que foi um dos primeiros filmes que retratava o ser humano como uma presa natural desses animais, o que é improvável, já que a gente só compartilha esses ambientes de forma eventual. E o filme, ele foi gravado, inspirado nos ataques de tubarões que ocorreram nas costas australianas em 1960, onde 3 mergulhadores morreram por ataques de tubarões em um curto intervalo de tempo. A mídia, no geral, tem muita influência na propagação dessa fobia por se mostrar de forma errônea, por mostrar, né, de forma errônea, a imagem dos tubarões como um animal sanguinário e perverso. E sendo que, como outras espécies, esses animais eles só costumam atacar quando sentem que estão em ameaça ao seu território, ou quando passam por algum tipo de estresse, ou quando ocorre algum erro de identificação ao alvo. Existem algumas categorias dos tipos de ataques. O ataque não provocado, ele é considerado um incidente e ele ocorre de forma natural, sem que haja provocação do ser humano, como foi o caso do surfista profissional Mick Fanning, que foi atacado durante um campeonato na África, como mostra na primeira imagem. E existe também um ataque provocado, que é quando o homem ele provoca a espécie de alguma forma, prendendo, pescando e ferindo esse animal, e naturalmente ele vai tentar se defender e vai atacar o ser humano. Os desastres aéreos marítimos, eles são quando uma aeronave ela cai em alto mar, e isso atrai os tubarões, tanto pela curiosidade da agitação na água, quanto pela ocorrência de feridos, né, que através do olfato atrai também esses animais até o local. Mas não se sabe se as vítimas elas estavam mortas ou se elas morreram pelos ataques desses animais. E o tipo do ataque a embarcações é quando o tubarão ele faz contato espontâneo com a embarcação por confusão à presa ou por estresse. A maior parte dos dados desse trabalho elas foram tirados do ICEF, que é o International Shark Attack File, o Arquivo Internacional de Ataques a Tubarões, e o gráfico ele mostra o número de ataques da categoria não provocados, confirmados registrados entre as décadas desde 1960 até 2020, e mostra que a partir de 2010 os números começam a crescer e permanecem crescendo nos anos seguintes, o que pode indicar uma grande mudança no número de novos registros em comparação às últimas décadas. Essa lista ela é dos países que mais registram ataques de tubarões não provocados desde 1580. Em primeiro lugar está os Estados Unidos, com um total de 1.516 casos até hoje. Em seguida, a Austrália, África do Sul e o Brasil, que ocupa atualmente o quarto lugar, com 107 casos. A maioria das espécies de tubarões não é agressiva e não oferece risco, mas isso não anula a existência de uma minoria que é agressiva e que está envolvida em ataques de tubarões a seres humanos, né? Segundo os dados do ICEF, as espécies de tubarão implicadas em ataques não provocados, confirmados, tá em primeiro lugar o tubarão branco, com 333 ataques, tubarão tigre, com 131, o tubarão cabeça chata, ou conhecido como tubarão touro, com 117. E para fazer esse registro, esses ataques é feito por uma análise forense, que pega a mordida da lesão e compara com a arcada dentária desses animais. E nessa lista de dados da ICEF, há um número de mais de 1.000 ataques que foram registrados como espécies não identificadas, o que pode alterar esse total das espécies e revelar uma que seja mais agressiva do que as outras que estão no topo dessa lista. No Brasil, a gente tem a ocorrência de cerca de 90 espécies de tubarões, dentre as mais de 350 conhecidas até hoje. E entre as principais espécies populares encontradas no território brasileiro,
São muitas das espécies envolvidas em ataques não provocados, inclusive as três listadas como com maior registro de ataques, que eu falei anteriormente. No Brasil, existe o registro de 10 estados com ataques de tubarões, mas a maior parte dos incidentes eles se encontram em Pernambuco, totalizando 66 casos, sendo 59 do tipo não provocados, e desse total, 62 aconteceram em praias da região metropolitana de Recife, em Pernambuco. Dos fatores de recorrência na região de Pernambuco, pode estar envolvido a ocorrência de espécies agressivas, como o tubarão cabeça-chata e o tubarão-tigre. Outro fator pode ser o aumento do número de gente interagindo com a água naquela região, com os esportes aquáticos. A degradação ambiental, como o aterro de manguezais, que é a área de desova dessas espécies natural, e o aumento da pesca, que entra na categoria de ataques provocados, né? O despejo de esgoto in natura favorece também a população de tubarões no local, pela procura de alimento. A influência sazonal, que seriam as vazões de rios, volumes de chuvas, que alteram a salinidade da água, o que pode atrair, mas também afastar os tubarões da costa, como, por exemplo, o cabeça-chata. Ele tolera grandes alterações de salinidade e ele pode habitar rios a milhares de quilômetros além da costa, o que também e ele também prefere águas turvas, né? E outro fator seria a influência de marés. As marés altas, elas atraem os animais para a costa. E, por último, o Porto de Suape, né? Ele gerou uma mudança de habitats por conta dos desvios de rios, o que pode ter influenciado na migração das espécies para regiões de habitação humana, além do grande número de embarcações que passam por lá. E isso atrai porque ocorre o despejo da água de lastro, que é a água que fica no interior da embarcação, e estimula a agressividade também, porque esses animais, eles são muito sensíveis a barulhos, e essas embarcações, elas fazem muito barulho naquele local. Nas categorias de vítimas na água envolvidas em ataques, estão pessoas que estavam praticando esportes, com pranchas no geral, né, como surf, 53%, banhistas, 25%, mergulho livre, 11%, pessoas nadando, 8%, e o mergulho com cilindro, né, que é a scuba, com 3%. Os tubarões, eles são muito sensíveis e eles têm sentidos de percepção muito apurados. Eles são capazes de identificar contrastes de tonalidades, porque a sua visão ela é bem sensível à luminosidade. E eles também conseguem perceber vibrações e estímulos elétricos na água, porque existem buraquinhos na superfície da pele deles, na cabeça, que permite que eles detectam a presença e a direção a uma curta distância de impulsos elétricos de outros seres vivos. E também existem buraquinhos na lateral da cabeça que levam a um canal onde a água ela entra e circula, e assim eles percebem os estímulos mecânicos que vêm do movimento de outros animais na água também. Já o olfato deles é um órgão muito desenvolvido, e as fêmulas nasais, elas recebem os estímulos e elas mandam esse estímulo para o cérebro, e isso é percebido e recebido de forma muito eficiente, e consegue perceber coisas a longa distância na água. E as evidências que podem explicar o porquê dessas categorias de vítimas na água são, por exemplo, no caso dos surfistas, que permanecem na água em um grande período de tempo e uma área de maior profundidade. Também pode-se pensar na semelhança, né, de movimentos e vibrações que se assemelham a de peixes ou de animais feridos, por serem vibrações com movimentos muito rápidos e erráticos. Outra evidência que pode influenciar no ataque é a percepção dos contrastes de tonalidades. Como o olho desses animais tem muitos bastonetes, o que pode gerar um erro de identificação com uma experiência comprovada com o tubarão-tigre e com o tubarão branco, eles enxergam a silhueta de um surfista e assemelham a de uma tartaruga ou de uma foca, porque o tronco, né, que seria a prancha, e os membros expostos fazem lembrar muito o corpo desses animais. E para os banhistas, a situação acaba sendo um pouco mais complicada por conta da falta de um instrumento de amparo para fugir. Muitas vezes eles podem estar solitários, o que aumenta a vulnerabilidade, e o fato deles estarem com o corpo submerso na água, o que aumenta a superfície de ataque e uma maior exposição dos órgãos vitais.
Dos ataques registrados pelo mundo todo, a taxa de vítimas fatais do gráfico mostra que o número de ataques vem aumentando nas últimas décadas, o que pode ser relacionado também ao avanço da tecnologia, como eu comentei anteriormente, que permite que os ataques eles sejam registrados mais do que antigamente. E também o número de morte, ele decaiu. Além de ter um aumento da proteção nas praias, né, com maior identificação de praias com presença de tubarões, ou de pessoas ali no local falando sobre isso, as pessoas também têm mais acesso à informação e elas podem prevenir que essa situação ocorra. O ataque de tubarão, ele é um perigo potencial que deve ser reconhecido por qualquer pessoa que frequenta águas marinhas, mas ele é um medo que ele deve ser desmistificado, porque segundo a ICEF, as chances de morrer por um ataque de tubarão é de 1 em 3 milhões, ou seja, é muito pequena em comparação a outras causas. E indo atrás de informações, a gente pode prevenir que essa situação ocorra. No ICEF, a gente encontra também outros dados do risco de ataque de tubarões em comparação a outras mortes, como a comparação de morte por cachorros, por raio, ou por cair em buracos na areia, o que chega até a ser engraçado. E outros vários tipos de ataque não, de acidentes, que vale a pena dar uma olhadinha. Bom, esse foi o meu trabalho, e essas são as referências que eu utilizei. E é isso, muito obrigada por assistir, meu nome é Amanda, eu estudo na Universidade de Taubaté e eu estou no 5º período de Biologia, e essa apresentação foi para um trabalho da disciplina de Zoologia de Vertebrados.